Nessa edição do nosso programa Assim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber o Josafá Santana Lima. Josafá é conterrâneo meu de Serra dos Aimorés, no interior de Minas, e há muitas décadas mora em Brasília. Josafá é professor universitário, é poeta, tem uma longa trajetória no universo da poesia, vários trabalhos publicados nas redes sociais, já tem um livro publicado, com outros projetos também para publicar. Josafá, seja bem-vindo, né? Eu acho que é o tapete vermelho mais bacana que eu já estendi nesse estúdio aqui, Josafá. Seja bem-vindo. Há quanto tempo que a gente não se vê, né? Pois é, muito tempo mesmo. Muito obrigado. Para mim é sempre uma satisfação imensa, de repente, estar aqui compartilhando esse momento com você, que eu acompanho esse programa de Brasília. Até temos um canal de divulgação dele, né, nas minhas páginas e no que eu posso fazer em termos dos grupos que eu trabalho no Facebook. Ô Josafá, a gente está no mês aí que comemora o Dia Nacional do Escritor, em 25 de julho, né? Uhum. Eu queria que você falasse assim, um pouco da sua trajetória, né, sua formação acadêmica, então rapidamente, para a gente poder entrar no assunto literatura. Ok. Eu não tenho como elucidar essa questão da minha formação sem tocar em duas questões básicas minhas, né? A primeira, que você já fez referência, que é o fato de ter nascido em Serra dos Aimorés, né? Eu, durante o período em que lá vivi, eu vivi apenas até os 10 anos de idade, embora tenha voltado outras vezes e estava sempre em contato lá, mas é a referência do meu pai, né? Meu pai, por incrível que pareça, é um nordestino, um retirante, junto com minha mãe, que foram para Serra dos Aimorés ainda procurar uma melhor perspectiva de vida. Eu, na realidade, eu sou nascido lá durante esse período, e meu pai sempre esteve envolvido, juntamente com a minha mãe, né, na questão de escola, de formação, essa coisa toda. Tanto é verdade que meu pai, ele iniciou os estudos de formação na área de literatura na faculdade em Teoflotone, né, e nos anos 70, 74 aproximadamente, que nós chegamos em Brasília, foi lá que ele deu um destaque maior à profundidade desses estudos, que se tornou também professor universitário, e aí tendo a linguística como referência. Então, quer dizer, durante esse período todo, em função desse envolvimento do meu pai e minha mãe, é bom que se diga também que mesmo em Serra dos Aimorés, nessa idade, entre 8 e 10 anos de idade, né, era um ato obrigatório em casa, nós todos irmãos, estar sempre envolvidos com as leituras, né? E um dos livros que eu lembro bem era Monteiro Lobato, né, que ele colocava sempre em nossa vista, e depois ainda tinha um outro parâmetro, ele ainda queria nos ouvir o que nós entendemos, né? Então, essa formação começa aí. Exatamente. O que aconteceu? Quando eu saí em Serra, eu ainda estava cursando o curso primário, né, aproximadamente. Cheguei em Brasília em 74, comecei meus estudos, enfim, depois de terminado o ensino médio. Eu sou formado eu sou bacharel em Educação Artística e tenho formação na área de História da Arte e de História. E a minha pós-graduação está ligada à História pré-incaica, e eu tenho também um mestrado na área de História da África, né, que é exatamente a atividade que eu tenho na faculdade. Essa formação, de certa forma, me permitiu muitas outras coisas, porque meu envolvimento com a literatura foi muito antes, nesse período em que meu pai, de certa forma, né, ainda morávamos em Serra dos Aimorés. Então isso é importante colocar, porque mesmo em Serra, sendo um universo do tamanho que eu costumo falar que Serra dos Aimorés, para mim, ele é maior do que o mundo. Mas por que maior do que o mundo? Porque o meu mundo cabia dentro de Serra dos Aimorés. Então eu já escrevo desde aquele período, embora tinha algo que me fascinava muito, que eram as rodas de cantorias, inclusive na fazenda do meu avô, que ficava na beira do rio Mucuri, e que eu lembro muito bem. Xangai, por exemplo, né, o grande cantador, ia lá para a fazenda do meu avô para ouvir aboios e histórias, e isso me fascinava. Então tem toda essa logística. E Serra dos Aimorés foi um caldeirão de cultura para a nossa geração, né, José? Foi, em todos os sentidos. Ali foi o nosso maior, eu não digo apenas laboratório, mas foi nosso grande palco com relação a tudo isso. E que você fez parte desse movimento, né, que nós chamamos. Uma referência muito forte para todos nós. Exatamente. Ô Josafá, da sua experiência como leitor na vida adulta, tem um escritor que marcou a sua trajetória? Para a gente dar um destaque? Pereira, posteriormente eu tenho uma grande identificação com Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, e aí você vai até estranhar isso, porque embora eu tenha uma atividade ligada à atividade de poesia,
Mas as minhas identificações maiores e referência são, na realidade, romancistas. Os romances. Como é o caso de Ariano Suassuna, a grande obra que pouca gente conhece, chamada Pedra do Reino, que é um volume que tem quase 600 páginas, não é? E que lá tem um personagem que me marcou muito, que é exatamente o Quaderna, João Eu ia fazer Ferreira essa Quaderna. pergunta para você. Tem um personagem que marcou sua trajetória? Tem. Esse João Ferreira Quaderna, ele é um narrador. Ele é um narrador de tudo que está ali envolvido na República ou no povoado de Taperoá, que é onde Ariano Suassuna escreve. E eu tenho um fascínio por narradores. E aí, além de Pedra do Reino, Ariano Suassuna, eu tive um grande envolvimento com um movimento que pouca gente conhece, em Pernambuco principalmente, no Nordeste, chamado Movimento Armorial, o qual Ariano Suassuna integrou no âmbito da literatura, Antônio da Nóbrega, né, músico, dançarino, professor em São Paulo, na USP, né, de dança, folclórica, enfim, tudo isso. Então, eu sempre tive esse envolvimento com narradores. E aí, posteriormente, eu tenho também uma vivência muito grande, né, no romance, grande referência de romance medieval, né, que é exatamente Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote é maravilhoso, né? Que eu tenho uma referência muito grande, e eu costumo falar, eu tenho uma referência para os 4 personagens. Eu tenho uma referência com o próprio Pança, né? Eu tenho uma referência até mesmo com o cavalo, né? A Racionante. Né? O Racionante é um personagem da história e ele é um cavalo, né? E eu tenho uma referência muito maior do que o próprio Dom Quixote, né? E esses dias eu até estava me deleitando sobre essa obra, eu acabei fazendo até um poema ligado à Dulcineia, que também é um personagem. E aí, olha que coisa curiosa, e além desses 2 indivíduos que me marcaram muito, eu tenho uma referência muito grande da grande obra de João Cabral de Melo Neto, né, em termos de poesia, mas tem uma referência muito maior do que tudo isso com João Guimarães Rosa, né, o Grande Sertão Veredas, que também é um romance que está ligado ao narrador, o grande narrador, o Riobaldo. Né? O João Guimarães Rosa, ele criou uma nova forma de escrever, na verdade. E aí você tem uma verdadeira linguagem revolução. bem própria dele. Né? Você tem uma verdadeira revolução na questão da linguagem, né? No silogismo, nessa formação que era típico dele. E nessa obra em si, eu também tenho uma grande identificação com, na realidade, eu costumo falar de Adorim, mas no início da obra é bom que entenda que de Adorim, na realidade, o nome dele é Reinaldo, né? E que olha que coisa mais revolucionante, né? João Guimarães Rosa publica, na realidade, esse livro em 1956, né? E João Guimarães Rosa, ele integra o que nós chamamos a geração pós-modernista, e marcado, obviamente, por um certo regionalismo, aquela questão toda. E assim, o que mais me chama a atenção é o narrador. Eu sou um fã de ouvir histórias, seja narradas na primeira pessoa ou na segunda pessoa. Então, daí a minha identificação com essas obras que eu te falei. A Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, o próprio João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, e na obra de Miguel de Cervantes, né, que não tem referência maior. Don Quixote é sensacional. E eu tenho uma grande referência também, e aí, só para colocar, é a obra de Clarice Lispector. Eu sou apaixonado pela obra de Clarice Lispector, inclusive A Hora da Estrela, na figura de Macabeia, que é uma pessoa completamente ignorante, imagina, 19 anos, sai das Alagoas. É uma história de vida importante, né? Claro, sai das Alagoas, citada aí no universo. Vai para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio de Janeiro, ela tem um único namorado todinho na vida dela. E ela é tão ignorante que ela ignora o que é a infelicidade na vida dela. Então, esses personagens... Ela é de uma simplicidade absurda, né? Absurda. Então, esses personagens carregados de histórias, entendeu? De histórias e principalmente de raízes e de caminhos, né? Isso às vezes me fascina. Assim como também o próprio personagem da obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos, o Fabiano. Né? O Fabiano. Mas a minha paixão maior por esse personagem que eu chamo que ele é muito psicológico, você não ouve grunhidos dele, nem voz você ouve. Na realidade, a minha grande paixão naquela obra, queira sim, queira não,
E aí o Rocinante também entrou na obra de Dom Quixote, é a cachorra-baleia. A baleia, é. O capítulo do Vidas Secas, onde a baleia morre, é tristíssimo. Ela merece uma história Uma história inteira. Josafá, a gente vai ter muito tempo para conversar aqui no programa, nosso tempo é bastante resumido. Claro. Eu queria dois pontos assim da sua parte, para a gente finalizar esse encontro. De que forma a sua experiência de leitura, já que a gente vai falar agora da parte do Josafá escritor, de que forma que a sua experiência como leitor interferiu na sua escrita, Josafá? E por que é importante o escritor ser leitor? Olha só, rapidamente, eu vou confessar uma coisa com você que eu guardo muito do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira tem uma frase que me marcou muito durante minha vida inteira, que foi: literatura se faz com leitura. Isso para mim é tudo. E eu, inclusive, tenho uma experiência nisso até no meu ato de escrever. Eu não consigo escrever se eu não estiver lendo. Então, meu momento que eu chamo de ociosidade da leitura é o meu momento também de produção literária. Então, isso tem uma característica muito importante. De um momento de leitura, você produz a sua escrita. De um momento de leitura, nesse momento de leitura é que eu tenho a produção. E essa produção vem muito em cima de palavras, né, e do que eu leio. Então, esse caminho é muito importante, porque é um mundo que eu consigo transportar quando estou lendo para dentro, e ao mesmo tempo que eu transporto para dentro, e a leitura nos possibilita isso, você também exporta esse mundo de dentro para fora, que te dá uma visão de mundo do que você vive e do que você é. Claro. Então, a importância da leitura, na realidade, ela é tudo. Ela é tudo, em todos os sentidos, né? Para a gente finalizar esse encontro, eu sei que a gente vai ter tempo para conversar sobre um montão de coisas, né? Algum tempo que a gente não se vê. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador como é que é a sua experiência de escrita. Você escreve todos os dias? Você escreve só fim de semana? Só no feriado? Como é que funciona rapidamente, Josafá? Eu sou muito prático com relação a isso. Eu acho que se eu tivesse a minha vida exclusivamente para escrever, eu seria demitido de qualquer editora. Na realidade, eu escrevo de forma muito compulsiva e sempre à noite, né? Quando está todo mundo tranquilo em casa e às vezes até no trabalho, eu recolho uma palavra aqui, um dito acolá, e isso eu guardo nos meus registros. E posteriormente eu guardo isso para trabalhar. Tanto é verdade que agora, recentemente, eu estou escrevendo um material que eu precisava terminar. Chama-se Rasgando e Remendando Silêncios. O que aconteceu? De tanto eu pegar essas palavras e também uso de expressões, para posteriormente trabalhar isso em termos de uma linguagem poética e dentro da poesia, eu acabei falando assim, olha, eu preciso renovar a minha vida, vou pegar isso e publicar do jeito que está aqui, e aí ficou como pedaços, né? Às vezes não são haikais, não chega nem a ser haikais, mas chega a ser poemas aonde eu sempre sintetizo que o menos é mais. Então, a minha atividade é essa, eu sou uma pessoa que produz muito. Nessa pandemia, por exemplo, acho que eu estou produzindo por dia, pelo menos assim, uns 4 a 5 poemas, além de fazer apresentações de livros, de amigos, essa questão toda, e participar de programas. Josafá, obrigado por ter vindo, mais uma vez. Né? Muito obrigado. Prazeraço reencontrar você. Obrigado. Okay?